acompanha o futebol comigo, beleza? Meu nome é Valmir Ferreira, esse é o canal VulFut. Bora falar dessa derrota aqui, no mínimo, eu diria que broxante, essa é a palavra. Que tipo de derrota que desanima o torcedor? Ah, mas a gente vem numa boa sequência, a gente perdeu pro Palmeiras, sim, não tô falando que era uma obrigação do Vasco ganhar lá dentro da casa do Palmeiras, mas é a forma como a derrota veio, né, que é uma derrota dolorida, cara. 3 gols entregados ali, 3 gols entregados. Puxa aí a última vez que o Palmeiras fez 3 gols no primeiro tempo. Deve ter acontecido em algum momento, o Palmeiras tem um time bom, mas tipo, qual foi a última vez que isso aconteceu? Então assim, e por que eu falo isso? Porque às vezes a pessoa fala assim, não, tem que virar a chavinha, já pensar no jogo contra o Vitória, que você dentro de casa, sim, cara, mas o Vasco ainda vai ter que sair pra jogar fora de casa de novo, contra outros adversários, então toda vez que for jogar fora de casa, vai ser esse tipo de vexame? Porque pra mim é um vexame, cara. Pra mim é um vexame. Por que o vexame? Não é porque é o Palmeiras, mas com a forma que o Vasco perdeu hoje, cara. A forma, tendo erros que não pode um time, né, da elite do futebol brasileiro ter. Erros que a gente viu, a gente já não tava vendo há algum tempo, sabe? Então assim, mano, é complicado, tá? Caso você tenha caído aqui de paraquedas, meu nome é Valmir Ferreira, esse é o canal VulFut, te convido a fazer parte da família VulFut, a família que mais cresce no Brasil. Eu falo de todos os times aqui, e obviamente também eu falo de Vasco da Gama, bora pro vídeo. Agora eu vou falar já a respeito aqui dessa partida entre Palmeiras e Vasco da Gama. Eu diria que uma das partidas mais fáceis da vida do Palmeiras. O Palmeiras resolveu o jogo no primeiro tempo. Um time muito pesado na minha visão. Óbvio que hoje estava sem o Cuesta, estava sem o Cauã Barros também, desfalques importantíssimos, mas aí eu acho que tem que entrar a genialidade do treinador. O treinador tem que tentar, né, não que o Diniz não faça isso, mas tem que tentar arrumar uma forma de anular, né, nem que seja um pouco, né, o seu adversário. Eu chamo a atenção para essa partida porque no duelo entre Bahia e Palmeiras, o Abel Ferreira tinha reclamado a respeito do gramado, que o gramado estava ruim, e o Rogério Ceni rebateu dizendo, olha, não, pô, esse tipo de gramado ele é ruim pro estilo jogo do Bahia, não do Palmeiras, porque o Palmeiras só joga com, né, lance direto, né, com aquele tipo, o Everton rifa a bola lá pra frente, alguém do Palmeiras escora, o Palmeiras meio que joga assim, segundo fala do Rogério Ceni. O Palmeiras jogou assim hoje. Sendo que aí, o Palmeiras tem no meio campo dele, Felipe Anderson, Andrés Pereira e Rafael Veiga. Então todas as bolas que o Everton tava rifando pra frente, né, os atacantes do Palmeiras ganhavam, ou o meio campo do Palmeiras ganhava, e na hora do último passe ali, tinha aquela qualidade pra poder dar aquela caprichada. O Vasco com o Verratti, que o Diniz não tira, eu não sei o porquê o Diniz não tira. E lembrando aqui, gente, eu não tenho nada contra o Verratti. Não tenho nada contra o Verratti. Mas o Verratti ficar um jogo no banco não vai fazer mal pra ele, cara. Eu já falei, meu compromisso aqui é com o Vasco da Gama. Se pro meu time vencer o Verratti tiver que ficar no banco, que ele fique no banco, eu não tô nem aí. Eu não tô nem aí. Se pro Vasco da Gama vencer alguém que é referência do time precisar ficar no banco, que fique. Eu não tô nem aí. Eu não vou chegar aqui e falar que a gente perdeu por culpa do Verratti, por culpa do Lucas Oliveira, nada disso. Acho que primeiramente quem monta o time é o Diniz. Então o Diniz, como treinador, ele tem que estudar o seu adversário. E tem que ver as formas de tentar anular, pelo menos. Se fosse pra poder fazer assim, montava um time tão mais retranqueiro e tentava sair no contra-ataque. Era bem melhor do que deixar o time completamente aberto, igual ficou na primeira etapa, com os jogadores do Palmeiras fazendo o que quisesse. Hoje o Vitor Roque fez o que quis com o Lucas Oliveira. Aquele quarto gol se sai, cara. Nossa, aquele quarto gol ele se sai. É pro Lucas Oliveira se aposentar, que o Vitor Roque fez o que quis com ele. Sorte que ele tava à frente, né? Então assim, dá oportunidade para jogadores que não estão sabendo aproveitar, coloca alguém da base. Coloca alguém da base, dá oportunidade para outros jogadores. O Palmeiras abriu o placar aos 6 da primeira etapa, com um erro de passe. Segundo gol do Vasco, erro também. O juiz não deu a falta no Coutinho, que não dá pra gente saber se foi falta ou não, porque as bênçãos não mostram o lance. Eles não mostram, parece que é proibido reprisar o lance de possível falta pro Vasco, de possível pênalti. Parece que é proibido. Acho que é quase um crime. Lá no lance que a gente tá até agora sem saber se foi ou se não foi pênalti no Ryan, onde se é pênalti ali, o Vasco teria a chance de empatar o jogo quando tava perdendo por um gol de diferença. A gente não sabe porque os caras não mostram todos os ângulos, os caras não reprisam a imagem. O lance aconteceu, o juiz só manda seguir. O juiz manda seguir, o juiz não tá nem aí. No lance do Coutinho, que teria sido falta do Gustavo Gomes em cima dele, a gente não sabe porque não reprisaram. Aí no lance seguinte,
Um jogador do Vasco também faz uma falta no meio campo, num jogador do Palmeiras, o juiz, na hora, falta, na hora. O Coutinho vai reclamar e quase toma cartão. Então assim, longe de mim querer tirar, né, e colocar alguma coisa dessa derrota na arbitragem que não tem nada a ver. Ainda se foi ou não foi, o Vasco não pode fazer uma partida dessa forma hoje, gente. É vexatório, é vexatório. Vexatório porque o Vasco fez jogos recentes contra as equipes da parte de cima da tabela e não fez um vexame parecido. Mas por que eu falo isso? Porque eu posso falar tranquilidade. Que se você puxar os meus vídeos recentemente, no empate contra o Flamengo eu falei, na vitória contra o Cruzeiro eu falei, e na vitória contra o Bahia eu falei, o Vasco não pode errar tanto igual erra. Que uma hora vai dar ruim. E deu ruim hoje. Com alguns desfalques? Deu. Né? Mas mesmo assim, cara, não pode ter tantos erros assim. Aí no segundo tempo, ele faz algumas mexidas. Entra o Andreas, entra também o DVD. O Vasco passa a atacar mais. Sendo que fica difícil da gente vir aqui e fazer esse tipo de análise. Por quê? A gente nunca vai saber. Bom, se o Palmeiras realmente ele deixou de jogar e assim o Vasco, né, o Palmeiras não precisava ficar com a mesma intensidade, já tá vencendo por 3 gols de diferença. Ou se realmente esse tipo de mexida teria feito efeito caso o Diniz tivesse começado os 90 minutos assim, com o time, entre aspas, mais leve, com um falso 9, com 2 pontos, com 2 jogadores rápidos na beirada de campo. Porque o Nuno, coitado, 18º jogo do Nuno hoje, o Nuno já tava cansado, já entrou em campo cansado. Coutinho, todo mundo sabe que Coutinho não vai ficar marcando. Verratti, cara, Tietê voltando de lesão, sabe? Hugo Moura é um marcador, mas o Hugo Moura é pesado, com o meio campo do Palmeiras. Felipe Anderson, Andrés Pereira, quem é o outro também? Felipe Anderson, Rafael Veiga. Campo de grama sintética, que o Palmeiras é abdicado a jogar, acostumado a jogar. Bola correndo, mais que notícia ruim. Como? Sabe? E o Vasco ainda dando aquelas entregadas ali, igual deu. É complicado porque assim, igual eu falei, o Palmeiras ele vai brigar pelo título brasileiro junto com o Flamengo. Não, tanto é que o Vasco tá com jejum, mas assim a gente não vai quebrar esse jejum nunca. Porque eu acho que também o Diniz ele tem que ser um pouco mais, como posso dizer, audacioso nesse aspecto. Audacioso, cara, mudar o time uma vez, Diniz, uma vez. Mudar o time uma vez. Se perdesse, hoje, entre aspas, tinha margem pra poder perder, pô. Mas uma coisa é você perder competindo, outra coisa é você perder da forma que o Vasco perdeu, 3 gols no primeiro tempo. Aí não tem, cara, eu não consigo vir aqui pra vocês, galera, sinceramente, trazer uma análise tática. Porque o que foi o Vasco hoje taticamente? Na sua opinião? O Puma, se ele fosse tentar marcar o Felipe Anderson, ele deixava um espaço e deixava o zagueiro com dois atacantes. O PH talvez foi um dos poucos que conseguiu se salvar ali na partida. O Coutinho tava praticamente sozinho, tinha que ficar voltando toda a poder buscar a bola, mas é o estilo de jogo dele, mas tipo, cara, é complicado, sabe? É muito complicado fazer esse tipo de pós-jogo. Mas, igual eu falei, cara, é já pensar no próximo jogo. Mas eu fico preocupado porque, galera, por que eu falo isso? Porque a questão não é perder, a questão é a forma como perde. E o Vasco vai ter que sair pra jogar daqui a pouco fora de casa de novo. Toda vez que for jogar fora de casa vai ficar levando esse tipo de pancada. Que uma hora a gente vai ficar sem um zagueiro titular, de novo, né, jogando, né. Uma hora a gente vai ficar sem algum outro jogador importante. Toda vez que tiver alguém importante fora, sabe, é complicado, entendeu? Então assim, o Vasco chegou algumas vezes na segunda etapa, Coutinho ali, o Everton também fez algumas defesas ali, né? Mas pra mim já tinha entornado o caldo já e não tinha muito mais o que fazer. O Palmeiras ficou muito à vontade na partida, tanto é que no segundo tempo se abdicou de jogar. A única chance que o Palmeiras criou foi que o Vitor Roque marcou, mas foi bem anulado o gol. Enfim, é isso. Esse é o pós-jogo de Palmeiras 3, Vasco 0. E agora é ter que vencer o Vitória dentro de casa, sabe? E pontuar, porque o rapaziada de baixo tá pontuando. O Vasco tá em 13º já, entendeu? E é isso. Concorda comigo? Se achar que eu fui muito clubista, pode deixar nos comentários, como eu disse aí, entendeu? De repente eu vi um outro jogo, não sei se a raiva falou mais alto, porque, cara, é complicado que no primeiro tempo, o que eu passei de raiva no primeiro tempo é algo assim, fora do comum, beleza? Meu nome é João Ferreira, esse canal é o Vulgo Fute, tamo junto, valeu, tamo junto.